Olá, pessoal, tudo bem? Gostaria de agradecer a participação de todos. E gostaria, primeiramente, também de agradecer pelo convite recebido hoje e também de poder compartilhar com todos vocês sobre os encantos do Japão. Sou Mami Fumioka e tenho uma ligação muito grande com a imigração japonesa. Sou Nisei, primeira geração aqui no Brasil. Minha mãe desembarcou aqui no Brasil em 1958, através do navio Santos Maru. E meu pai desembarcou em 1960 com o navio Argentina Maru. Hoje eu atuo como vice-presidente da Quickly Travel JTB Grupo aqui no Brasil. E aí, nosso atendimento personalizado são para empresas e o departamento de lazer para pessoas físicas. Temos como missão fazer um atendimento personalizado e encantar aos clientes. E hoje venho, através desse vídeo, apresentar um pouco sobre o Japão. Bom, o Japão, como vocês sabem, eles têm muitos recursos naturais, culturais, artísticos. E através da apresentação de hoje, eu gostaria de estar encantando vocês e também criando expectativa para quem nunca foi, que vá ao Japão e também para quem já foi, ele retorne novamente. E para nós conseguirmos fazer essa apresentação, iremos apresentar hoje um vídeo da Organização Nacional do Turismo do Japão. Mas antes de eu poder estar apresentando esse vídeo, eu gostaria também de estar falando de algumas curiosidades. O Japão, ele tem 12 horas de fuso horário à frente em relação ao Brasil. E também o Japão, ele tem 127 milhões e 300 mil habitantes. E ele está subdividido em 8 regiões. E aí, dentro dessas 8 regiões, aonde se compõe de 47 províncias. E aí agora segue o nosso vídeo para a apresentação desse destino maravilhoso. Segue o vídeo.
Incrível! Como o Japão é maravilhoso! E cada período, na verdade, ela tem suas belezas naturais. E eu acredito que o Japão ele deve ser visitado a cada estação, porque você vê os diferenciais e também as coisas lindas de cada lugar lá no Japão. E também uma coisa muito bacana, a primavera ela é um período muito esperado por todos os japoneses e pelos turistas. Nós chamamos de Haru, né? E aonde que tem as floradas das cerejeiras, que é o Hanami. O Hanami, na verdade, ele significa Hana de flor e Mi de ver. Então seria a apreciação da beleza da florada das cerejeiras nesse período. E também não só isso, temos muitos pontos turísticos no Japão para ver as floradas. Por exemplo, o Arakurayama Sengen, que é na prefeitura de Yamanashi, né? E aí é onde que temos templos e podemos estar vendo o Monte Fuji através desse parque também. E aí também agora, né? O verão, que todos nós brasileiros adoramos. O verão no Japão, ele é muito quente. E também dentro das províncias do Japão, o lugar que eu acho que a gente deve entrar em destaque seria Okinawa. Okinawa seria o Caribe do Japão. E lá, na verdade, as praias são maravilhosas. As águas são azuis, as areias brancas, aonde podemos apreciar a gastronomia maravilhosa, temos templos e também os esportes aquáticos. Podemos fazer mergulho, snorkeling, podemos estar apreciando a vida marinha lá também, né? E aí, fora isso, também, dentro do Japão, temos outras províncias com vários festivais. E um dos festivais que entra em destaque seria o Awaodori. O Awaodori, ele acontece na província de Tokushima, e aonde que nós contemplamos os nossos ancestrais. E esse festival ele tem uma duração de 4 dias, né? E aí vai pessoas do Japão todo e os turistas também. É um festival muito procurado por muita gente. E aí, depois, né, uma coisa que eu acho que é muito bacana, que muita gente vem fazendo, no verão é o período onde a gente pode subir o Monte Fuji. As neves já derreteram. E por que subir o Monte Fuji? Na verdade, é para apreciar o nascer do sol. Então, as pessoas vão muito cedo lá, né? Mas ele é um período limitado. Ele não é aberto o ano todo, né? Então, você também tem que ir com um tour, né, com uma pessoa especialista para subir no Monte Fuji, mas vale a pena ir também. E aí agora o outono. O outono, na verdade, assim, é uma galeria. As folhas, as árvores, elas ficam todas coloridas. Em japonês chamamos de koyo. E na verdade, nesse período, temos o momijigari. O que é o momijigari? É como se fosse o hanami. Na verdade, é uma apreciação às folhas de momiji. São as folhas de outono, aonde que, assim, ela é maravilhosa. Assim, é uma coisa que eu acho que é muito única lá do Japão, nesse período, para você ver as folhas coloridas e elas caindo também, assim, é uma coisa maravilhosa. E aí, agora, vamos falar do inverno, né? O Japão, o inverno, ela é muito frio, né? Aonde que ela neva na parte do norte e aonde que temos também festivais, né? E um dos destaques que podemos falar do festival seria o Festival de Sapporo, que ele ocorre durante todo o ano, no mês de fevereiro. Então, existe obras de arte feita com gelo, aonde que ela também tem uma duração de 1 semana, esse evento, e ela fica lotado. E aí também temos uma média de 500 estações de esqui. Então, para quem são amantes, né, de esportes de neve, também é um lugar que ele é muito procurado por várias pessoas, não só japoneses, como os turistas também,
né? E no inverno, o que é muito procurado são os onsens. O que é onsen? Na verdade, são águas termais quentes, naturais, né? Aonde que a gente pode encontrar em spas ou ryokans, que são hospedarias típicas do Japão, e também tipo os banhos térmicos dentro da cidade. Mas é uma coisa também que vale a pena, é uma coisa muito natural. E as águas, elas são medicinais, né? Então, aonde que eu acho que, assim, todo mundo deve apreciar. É uma coisa muito aconchegante. A pessoa fica bastante relaxada depois que sai de um onsen. Vale a pena. E também, eu acho que, assim, falando de Japão, a gastronomia, na verdade, ela é riquíssima. E temos hoje todos os tipos de pratos, né? Hoje, o famoso ramen, que ela, na verdade, aqui no Brasil, né? Todo mundo tem muitos restaurantes de ramen agora, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Ela, assim, ela faz um sucesso. Ela tem desde uma estação de trem, como ela tem também casas especializadas, né, de ramen. E hoje, na verdade, em Asakusa, onde foi criado o shoyu ramen, também que é muito gostoso, né, com várias toppings, né, aonde que as pessoas vão especialmente para consumir o ramen na região de Asakusa. E também temos, né, não podemos deixar de falar do oden. Oden, na verdade, ele é tipo um cozido, né, que vai legumes, vai algas, ela é muito aconchegante e ela aquece o corpo, né? Então, ela é uma comida muito gostosa, é como se fosse um cozido ensopado, né? E aí também não podemos deixar de falar do yakitori. O que é o yakitori? Na verdade, é um espetinho, né? Que ele é muito consumido dentro de izakayas, que são tipo os botecos japoneses. Então, ele é como se fosse uma entrada ou acompanhamento para uma bebida em bares ou botecos lá no Japão. E aí, eu acho que para quem vai para o Japão, uma coisa muito interessante seria uma experiência que eu acho que a gente só pode fazer lá, que é andar de Shinkansen. E é o chamado trem-bala aqui no Brasil. E o Shinkansen, na verdade, os passes, o JR Pass, ele pode ser adquirido aqui no Brasil, né? E é uma viagem muito econômica. Então, é um passe que vale a pena quando você vai para o Japão. Você pode ir de norte a sul, andando de trem, navio também, que pode fazer parte desse passe, né? Então, isso é só fazer uma consulta. E eu acho que é uma coisa que, assim, ela é econômica, rápida, e tem coisas muito interessantes, porque dentro do trem-bala, você também pode tanto trabalhar, você pode comer tipo um obentô, que seria o ekiben, seria tipo uma marmita especial, né? Então, você aproveita muito o tempo dentro do Shinkansen, sendo que a vista é maravilhosa, né? Você pode estar apreciando durante a viagem as paisagens que passam, aonde nós iremos, né, passar com o Shinkansen. E é uma coisa que vale a pena mesmo, viu? E adquira o passe aqui no Brasil. E aí, na verdade, também temos, assim, a parte de hospedagem, né? O Japão, na verdade, ela tem todos os tipos de hospedagem. Ela tem do mais caro e até o mais baratos, né? Temos, por exemplo, o ryokan. Ryokan são hospedarias, tipo, típicas do Japão. Você pode dormir, tipo, no tatame, que seria no chão, né? E aí também você tem o ryokan, que ele é voltado, que tem camas ocidentais. E aí também temos o shokubo, que seriam fazer uma hospedagem, uma experiência única, dormir em templos lá no Japão. Também é uma coisa bastante interessante. E fazer as refeições lá no shokubo, que seria uma refeição totalmente vegetariana. E temos também os hotéis típicos, tradicionais, os convencionais, hotéis de rede. E também temos uma coisa que foi criada no Japão, que seria o hotel cápsula, né? Então, mas hoje o hotel cápsula temos vários tamanhos e vários formatos,
né? Mas ele é como se você fosse entrar dentro de uma cápsula mesmo, né? Mas ela tem um custo-benefício muito bom. Então, para jovens ou para os executivos que não conseguiu voltar para casa, às vezes, né? Ele dorme perto do trabalho, né? Eles têm chuveiro, tem a internet, então onde que você pode descansar e ficar, e aí no dia seguinte ir trabalhar, né? Então são coisas bastante, assim, dormir é uma coisa que tem para todos os bolsos e para todos os gostos, né? E aí uma outra coisa também que eu acho que vale a pena a gente estar aqui falando, são das experiências. Eu acho que a experiência, a gente tem vários tipos lá, que pode ser feito lá no Japão. Por exemplo, a cerimônia do chá. A cerimônia do chá, na verdade, é uma cerimônia, ela é bastante aconchegante, o anfitrião, ele prepara, né, todo o material, existe tipo assim, um ritual, né? Então eu acho que assim, você estando no Japão, participar de uma cerimônia do chá é uma coisa muito enriquecedora, porque na verdade é como se fosse uma meditação. Então é uma coisa que eu indico e vale a pena. E também uma coisa que só dá para ver lá seria o show de kabuki, né? É um teatro japonês com música, né? Danças, que também, assim, em Tóquio existe um teatro que é muito bacana, né? E aonde que as reservas devem ser feitas com antecedência, né? E aí temos também lá no Japão, na verdade ela tem na região, no Japão e na Ásia, são os museus Tinlab, né? São museus tecnológicos, né? Que estão, assim, uma coisa que vale a pena. Você trabalha muito com o sensorial, a emoção, né? Então, é bem bacana, é bem interessante. Os ingressos, eles são muito concorridos, então ele tem que ser muito comprado com antecedência. E aí também uma coisa que é interessante é fazer aulas de caligrafia, workshop de sushis, né? Uma experiência de você virar um chefe japonês, né? Da gastronomia japonesa lá no Japão. E aonde que turistas do mundo inteiro vão lá e participam dessas experiências únicas do Japão. E aí agora também uma coisa muito interessante que nós brasileiros gostamos, são os tours de compras, né? Os tours de compras, na verdade, né, tem as partes principais, Ginza, como se fosse a nossa Oscar Freire aqui no Brasil, moda, alto luxo, são coisas muito interessantes. Harajuku, que é um lugar muito específico, temos várias lojas diferentes, cafeterias, e pessoas que estão vestidas tipicamente, né, como suas comunidades, né? Então temos desde pessoas vestidas como cosplay, né? Temos as meninas que parecem uma boneca, né? Então temos vários tipos, uma coisa muito interessante. Então, não só como tour de compra, você aprecia também o local, a paisagem e os doces, né, típicos que tem lá. E aí Shibuya, né, como ela é enorme também, aonde que a gente pode estar mostrando, são várias lojas, departamentos, aonde você pode estar fazendo compras. E aí também, na verdade, vamos agora seguir com um vídeo de tour de compras.
hoje, na verdade, né, se a gente for falar de Japão, a gente ficaria assim o dia todo falando, né? Mas eu gostaria de agradecer toda essa oportunidade de estar aqui com vocês, passando um pouquinho da história do Japão, e também gostaria que todos, quando abrissem as fronteiras, tivessem a oportunidade de conhecer esse país maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigada.